A produção científica no mundo atual é amplamente acessível graças à internet e suas tecnologias. Porém, em meio a tantos trabalhos cujos formatos e objetivos são diferentes entre si, como selecioná-los por ordem de importância e relevância para criar estratégias de atendimento eficazes e seguras para os pacientes que sofrem com doenças e agravos? Para responder a essa pergunta, precisamos entender alguns conceitos. Diretrizes clínicas são recomendações desenvolvidas de forma sistemática com o objetivo de auxiliar profissionais e pacientes na tomada de decisão em relação à alternativa mais adequada para o cuidado de sua saúde em circunstâncias clínicas específicas. São desenvolvidas com o objetivo de sintetizar as evidências científicas em relação à prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação, sistematizando o conhecimento científico em uma determinada doença e propondo recomendações para o atendimento efetivo e seguro dos pacientes. Desta forma, são mais completas e detalhadas, logo, são documentos extensos e devem ser atualizadas com frequência. Já os protocolos clínicos são adaptações das recomendações e orientações das diretrizes para os serviços em particular e definem fluxos de atendimento e algoritmos voltados para garantir o melhor cuidado em determinado serviço de saúde. Dessa forma, garantem que as recomendações realmente sejam aplicadas na prática clínica e que o paciente tenha o real benefício esperado na literatura. Eles adaptam as recomendações de acordo com o perfil epidemiológico da população local e de acordo com os recursos disponíveis, garantindo a custo-efetividade e a autossustentabilidade das instituições de saúde frente à incorporação de novas tecnologias, como medicamentos, exames e procedimentos. Os protocolos, portanto, devem ser documentos mais curtos e objetivos, a fim de tornar a tomada de decisão do profissional mais rápida. Em resumo, as diretrizes são as estratégias ideais de guerra desenvolvidas pelos combatentes antes de uma batalha. Já os protocolos são a aplicação prática dessas estratégias, considerando os recursos humanos e materiais disponíveis, que na maioria das vezes não serão ideais como descrito nas diretrizes. Dessa forma, a realidade de cada serviço de atenção à saúde imprime suas marcas no atendimento prestado às pessoas daquela localidade. No Brasil, a Conitec disponibiliza vários documentos chamados Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas que estabelecem critérios para o diagnóstico da doença ou do agravo à saúde, o tratamento preconizado com os medicamentos e demais produtos apropriados quando couber, as posologias recomendadas, os mecanismos de controle clínico e o acompanhamento e a verificação dos resultados terapêuticos, a serem seguidos pelos gestores do SUS. A partir deles, cada serviço clínico hospitalar pode adaptar seus protocolos locais. Existem vantagens e limitações do uso de protocolos clínicos hospitalares. Entre as vantagens temos a padronização das condutas dos profissionais ao lidarem com os pacientes, garantindo assim agilidade, qualidade e eficácia do serviço prestado. Além disso, a definição de protocolos pode ser um importante instrumento de controle da instituição que os implanta, acerca da forma como a equipe multiprofissional hospitalar aplica os procedimentos durante o atendimento e dos resultados que essas condutas trazem, diminuindo assim a margem de erro, sempre visando a segurança e a recuperação competente do paciente. Aliado a isso, a implantação de protocolos também pode servir como um respaldo legal quanto à conduta da equipe multiprofissional e da gestão hospitalar. E, por fim, possibilita a redução de custos, uso inteligente e controle dos estoques de materiais e otimização dos recursos operacionais. Já entre as limitações, podemos citar a possibilidade de que os profissionais que trabalham nos hospitais sintam-se tolhidos em sua autonomia profissional de escolher a melhor ou a mais adequada terapêutica para seus pacientes. Para isso, porém, a solução é que toda a equipe multiprofissional envolvida no atendimento seja ouvida e chegue em um consenso, tendo em vista que um dos principais objetivos do protocolo é auxiliar o profissional a tomar uma decisão acertada mais rapidamente. Isso nos leva, portanto, às etapas para a elaboração de um protocolo clínico hospitalar. Etapa 1. Escolha da doença ou agravo cujo manejo será definido. Etapa 2. Definição da equipe multiprofissional responsável. São eles gestores, diretor técnico, diretor clínico,
profissionais, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, assistentes sociais, entre outros, áreas de apoio, farmácia, laboratório, nutrição e exames de imagem, e área logística, regulação, tecnologia da informação e comissões. Etapa 3. Análise situacional da doença ou agravo, que é a descrição do fluxo do paciente por todos os setores do hospital e da conduta dos profissionais envolvidos, apresentando os problemas na logística, no uso de recursos e no atendimento de saúde, e levando em consideração as particularidades infraestruturais, financeiras, logísticas do hospital e as características epidemiológicas da população-alvo. Etapa 4. Busca das evidências na literatura, a fim de selecionar as mais promissoras e confiáveis. Revisões sistemáticas, meta-análises, guidelines, entre outros, para compor a revisão de literatura que justificará as condutas escolhidas. Nessa criteriosa seleção tem grande utilidade o sistema GRADE, Força de Recomendação e Níveis de Evidência. Etapa 5. Formalização do documento, que é a construção da estrutura em si do protocolo. Etapa 6. Validação, que é o consenso dentro do serviço de saúde, incluindo os utilizadores finais e a assinatura de termo de concordância ou discordância pelos utilizadores finais. Etapa 7. Avaliação, que pode ser feita por meio do instrumento AGRI, que analisa a qualidade do protocolo em 5 tópicos, que podem receber notas de 1, significando forte discordância, até 4, significando forte concordância. São eles: propósito do protocolo, que avalia se os objetivos, recomendações clínicas e população-alvo foram definidos com clareza. Adesão ao protocolo, que avalia o envolvimento na produção e a validação multiprofissional do protocolo. Rigor científico, que avalia se as evidências científicas, benefícios, riscos e efeitos adversos foram claramente descritos no protocolo. Clareza na apresentação, que avalia se o protocolo tem algoritmos e fluxogramas e se as recomendações-chave são facilmente encontradas. E coordenação, que avalia se o protocolo está em consonância com as diretrizes da instituição e se contém os resultados esperados, os indicadores e os parâmetros para o planejamento e monitoramento das ações. A etapa 8 consiste na publicação do protocolo em papel ou em formato eletrônico. A etapa 9 consiste na revisão periódica do conteúdo e dos resultados do protocolo, que pode ser feita a cada 1 ou 2 anos, dependendo das atualizações e novas publicações a respeito da doença que o protocolo aborda. O modelo padrão de um protocolo deve conter a logomarca da empresa ou instituição, como nós podemos ver nesses 2 exemplos. Precisa ainda conter uma revisão de literatura, como nós podemos ver nos seguintes exemplos. Objetivos que devem informar claramente a situação e as categorias de pacientes para os quais o protocolo foi organizado, assim como um grupo de profissionais que o implementará, como nós podemos ver neste exemplo. Além disso, o protocolo precisa ter recursos físicos e materiais, se houver, dos quais dependerá o manejo. Neste exemplo, nós vemos quais são os recursos essenciais para o manejo dos pacientes. O protocolo precisa ainda conter as atribuições de cada categoria profissional durante o atendimento. Como podemos ver neste exemplo, deste exemplo de protocolo, cada membro da equipe possui uma função determinada. Fluxograma e algoritmos, que constituem representações esquemáticas do manejo do paciente, desde a entrada na unidade até a resolução do caso, como podemos ver nesses 2 exemplos, contendo fluxogramas de manejo dos pacientes, atividades, isto é, descrição do que, quem e como fazer em cada situação. Aqui nós temos exemplos dos procedimentos e como realizá-los. Precisa ainda conter resultados esperados e indicadores. E, por fim,
é necessário ainda conter as referências da elaboração daquele protocolo. Em resumo, deve-se entender que o protocolo clínico hospitalar tanto é resultado de uma necessidade de organização e padronização do atendimento de saúde para mais eficiente, mais econômica e mais autossuficiente gestão da doença ou agravo em um determinado serviço, quanto é um reflexo das necessidades particulares da população-alvo desse atendimento. Contextualizando para o estado do Pará, o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência recebe casos de urgência e emergência mais direcionados para o trauma, enquanto o Hospital de Clínicas Gaspar Viana é referência no atendimento de urgência e emergências cardiovasculares. Portanto, é necessário que haja diferenças nos protocolos, apesar de ambos se tratarem de urgência e emergência. Além disso, as diferenças entre as populações dos estados brasileiros também devem ser levadas em consideração. Por mais completo e adequado que seja um protocolo de manejo pós-parto para pacientes em um hospital de São Paulo, esse mesmo protocolo pode não ser adequado ou suficiente para lidar com as pacientes do Pará. Haja vista que a assistência pré-natal no Pará cobre bem menos pacientes do que em São Paulo. Desse modo, as paraenses estão mais sujeitas a desenvolverem comorbidades durante a gravidez que influenciarão na qualidade do parto, predispondo, por exemplo, a maiores riscos de hemorragia pós-parto. Logo, o protocolo clínico hospitalar de assistência pós-parto no Pará deve ser equalizado com as necessidades e riscos que as gestantes paraenses podem apresentar.